Ok, alunos, nós vamos começar mais uma aula de programação. Hoje nós vamos falar de métodos. E por que que eu resolvi falar de métodos? É porque nós vamos falar depois de programação em classes e objetos, né? Então, antes de entrar nisso, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre métodos, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que são métodos, tá? Então, tá aí. Função ou método é o que? É um método utilizado na programação orientada a objetos. É uma técnica que divide um código em pequenos fragmentos, cada um responsável por uma tarefa, e fazendo com que o código fique modularizado, ou seja, dividido de forma organizada. Então, pessoal, só para deixar claro, ah, usar método não é obrigatório. Professor, eu vou ter que usar método em todo o programa que eu fizer? Não. Não é que você vai ter que usar método em todo o programa que você quiser fazer. Você vai ter que escolher a melhor técnica para você, né? Geralmente a gente usa método para organizar melhor o nosso código, tá? E em classes, depois que a gente começar a criar a classe, se a questão pedir para você usar a classe, provavelmente você vai ter que criar métodos dentro da classe, tá? Então, mas só para deixar claro, se a questão não pedir, você faz o programa do jeito que você quiser. Mas se você puder organizar, tá? Em métodos será bastante interessante, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de como ficaria primeiro um código normal. Ó, programa de soma, esse primeiro programinha aqui. Vocês podem perceber que é como se eu tivesse criado um botão e dentro do botão colocado isso aqui, né? Declarar as variáveis, receber os valores da variável das text box, né? Fez a soma e aparece a resposta. Tudo bem, tranquilo. Só que em métodos, usando métodos, como é que a gente faria esse mesmo programa? Aqui onde está todo o código colocado, na verdade a gente só colocaria a função, a chamada do método, né? Colocaria soma, abriu e fechou parênteses. Quando a gente coloca uma palavra e coloca esse abriu e fechou parênteses aqui, ou coloca até alguma coisa dentro desse parênteses, nós estamos chamando um método, tá? A gente está fazendo a chamada desse método, certo? Beleza, esse método vai estar em outra parte do código, tá? Vai ser identificado aqui pela palavra void, certo? O nome lá que você colocar lá em cima vai estar aqui e abriu, fechou parênteses. E tudo aquilo que estava lá no botão agora está aqui dentro da função, né? Então a função não precisa nem estar dentro de um botão, pra vocês terem uma ideia. Pode estar em qualquer lugar lá do código separadinho, estando dentro do código principal, é claro. E aí, na hora que apertar o botão, que o botão vai estar aqui com o método dentro dele, é que ele vai executar, certo? Vamos visualizar isso melhor? O que que a gente vai fazer? Eu abri, deixa eu sair aqui dessa apresentação. Depois eu mostro. Isso aqui seria uma atividade para a gente fazer que nós não vamos fazer agora não, tá? Deixa eu sair daqui. Vim aqui para o nosso Visual Studio. Aqui, gente, está aquele programinha que a gente fez do... Deixa eu abrir aqui o meu design. Lá das áreas, sabe? A área do quadrado e o perímetro que a gente já fez. Eu vou utilizá-lo para explicar para vocês isso aqui. Que alterações eu vou fazer? Vai ser simples, pessoal. Eu estou aqui, por exemplo, no botão. Só para vocês terem uma ideia, cadê o botão fechar? Tá vendo aqui que o botão fechar está close, abriu, fechou parênteses? Beleza, ó. Isso aqui ele está chamando uma função. Uma função que está dentro de uma classe aqui que a gente não está nem vendo, tá? Mas ele está fazendo uma chamada de uma função que já existe. O código para fechar um programa, eu acho que seria mais linhas, mas está dentro de um método lá que está guardadinho e a gente só está chamando ele para executar aqui, tá? Então, beleza. Vou transformar, pessoal, isso aqui que a gente criou aqui dentro do botão calcular, vou transformar em método, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X aqui. Pronto, tirei tudo aqui de dentro, né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar assim, calcular,
calcular, ele botou o botão. Calcular área, abriu, fechou parênteses, ponto e vírgula. Beleza? Aí o que acontece? Ele vai ficar dando erro porque ele não está encontrando o método. Aí há uma coisa interessante aqui no Visual Studio. Se você passar o mouse em cima, tá, do erro, vai aparecer essa lâmpadazinha aqui com sinal de erro. Você vai clicar nela e aí você pode mandar gerar o método. Ó. Ele vai gerar esse método para você. Tá? Então ele pode fazer isso automaticamente. Só que eu não vou fazer assim não. Eu vou fazer de outra forma. Eu vou... Cadê? Estou dentro aqui do botão. Estou dentro do botão. Eu vou sair do botão. Eu vou botar dentro dessa chave aqui. Deixa eu ver se essa chave está certa. Tal. Eu acho que é essa aqui. Aqui. Vou dar um Enter aqui. Tá vendo? Tá fora do botão. E vou botar aqui void. Calcular área. Vamos ver se vai dar certo aqui. Abro chaves. Ó, tá vendo que já saiu o erro de lá? Ó, porque ele já achou o método que a gente criou aqui embaixo. E aí eu vou jogar tudo aqui dentro do meu método. Tá? Só que você está vendo que ele está dando uns erros aqui. Por quê? Porque ele não está encontrando as variáveis. Porque as variáveis estão dentro do botão. Tá? Então essas variáveis aqui estão dentro dessa chave. São variáveis locais, tá? Ele não está encontrando essas variáveis. Então o que eu posso fazer para ele não dar esse erro aqui? É simples, eu tiro elas daqui de dentro e transformo em variável global. É só tirar de dentro dos botões. Eu vou dar um Ctrl X e vou botar fora aqui do botão. Vou botar aqui em cima do botão. Dá um Ctrl V. Olha, tá vendo? Ó? Pronto, já não tem mais problema, porque ele já achou as variáveis, tá vendo? Ó? Não tem mais problema nenhum com as variáveis aqui. Então, beleza, já achou aqui o meu método. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou botar aqui criar outro método, calcular perímetro. Calcular perímetro, beleza? Ponto e vírgula. Mais uma vez, ele não está achando. Eu vou fazer isso aqui com o botãozinho para vocês verem. Ó. Vou aqui, vou clicar aqui no botãozinho e botar gerar método. Ó, ele já gerou em cima aqui do calcular, ele já gerou o método. Só que ele coloca como private. Eu vou tirar o private aqui agora porque não nos interessa muito agora não. E aí o que eu faço? Eu vou jogar tudo isso aqui, aqui, todo o cálculo. Aqui. Pronto, vou salvar tudo. Então tá vendo aqui, pessoal, olha só, aqui no botão só olha aqui como é que ficou o código. No botão só tá chamando tanto o perímetro quanto para calcular a área, só, certo? Se eu fechar o botão aqui, ó, vocês vão ver que aqui fora agora estão os métodos. Tá vendo aqui onde tem void? São os métodos. Tá fora dos botões. Será que vai executar? Vai executar normalmente, ó. Vou iniciar. Ver se vai ter algum erro. Não, beleza. Área do quadrado 2, calcular. Aí, área igual a 4, tranquilamente. Tá vendo? Então, vamos ver o perímetro. Vou botar um número maior, 125. Perímetro. Vamos limpar tudo. Vamos colocar aqui 125. Perímetro. E calcular. Aí, perímetro igual a 500. Então, tá vendo, pessoal? Ocorreu sem problema nenhum. É só mais uma técnica, tá, pessoal? É só mais uma técnica. Então, só para vocês reverem aqui. No botão calcular, o que eu fiz no botão? Deixa eu tirar, tem muito espaço aqui. No botão eu só coloquei para ele receber o valor que vai ser colocado lá na text box. E aí eu coloco o if, né, dos botões dos radio buttons, e coloquei aqui só a chamada dos métodos, tá? Só lá embaixo
né, que a gente fez então a questão a gente criou os métodos e os cálculos estão todos dentro dos métodos. Mais uma vez, professor, e se eu não quiser usar método? Se a questão não exige método, você não precisa fazer, mas é mais uma técnica, tá, que vocês vão utilizar, tá? Principalmente no próximo vídeo que a gente vai falar sobre classe. Eu vou até fazer uma divisãozinha para vocês. Eu vou explicar esse mesmo programa aqui utilizando classe, tá? No outro vídeo eu vou fazer esse mesmo programinha explicando classe e depois eu coloco um vídeo mostrando para vocês o que está na apostila, tá bom? Aqui todo o capítulo 6 lá, tá certo? Pois é isso aí, pessoal. Então podem já estudar por esse vídeo e se preparem para aprender classes, tá bom? Valeu, pessoal.